E o check-up começa falando de um problema preocupante e de dados alarmantes. No Brasil, 3 mulheres morrem por dia por conta do feminicídio. A mudança no Código Penal a partir de março de 2015 prevê penalidades rigorosas para casos de feminicídio. Saiba agora o que é exatamente o feminicídio e que medidas podem ser tomadas para que esses números parem de subir. São realmente dados muito tristes, dados alarmantes, e esses números parecem só crescer, não é, Caroline? Eu estou aqui ao lado da Caroline Vieira, ela é psicoterapeuta de casais, acompanha até de perto essa realidade e é bem preocupante, né? Porque fala-se muito hoje sobre o feminicídio e a gente vai tentar esclarecer alguns pontos aqui no programa hoje. Tudo bem? Oi, tudo bom, Natália? Obrigada pelo convite de estar aqui com você. Obrigada a você. Em primeiro lugar, o que é o feminicídio? O feminicídio é um homicídio a mulheres, né? Perseguição a pessoas do sexo feminino, né? Intencional, morte intencional a pessoas do sexo feminino. Então, só o fato de ser mulher, né, já gera uma fragilidade nessas pessoas. O que é que não pode ser caracterizado como feminicídio? Por exemplo, um crime contra a mulher que não é feminicídio? O feminicídio, ele vem tanto de uma questão intrafamiliar, de mortes, né, dentro da família, 50%, né, vem de uma relação intrafamiliar e 33% de relações com parceiros ou ex-parceiros, né. O feminicídio, ele é considerado um crime hediondo aqui no Brasil, né. Então, crime passional entra aí. O crime passional, ele é uma possibilidade, não é só essa possibilidade, né? Então, o feminicídio é a perseguição e morte a mulheres, né? A pessoas do sexo feminino. Então, o que a gente considera como sendo apenas da relação amorosa, entre aspas, esse amoroso, né? Na realidade, não necessariamente, né? Por exemplo, as mulheres negras, elas já têm um aumento nessa taxa, né, do feminicídio. Elas já estão mais fragilizadas do que as outras mulheres, né? E situação financeira também interfere nesse número? E aí assim, né, tanto a questão financeira como a questão da educação, a possibilidade de submissão dessas mulheres, né, faz com que elas tenham uma maior fragilidade em situações onde gerem, né, o feminicídio, né, onde chega a esse ponto, né? Mas a gente pode falar um pouquinho antes disso, né, do assassinato mesmo, né, do homicídio a mulheres, quando a gente fala de uma cultura extremamente machista que a gente vivencia, né? Infelizmente. Principalmente aqui no Nordeste, né? Nós estamos falando, né, do Brasil, Nordeste, né, Ceará, onde a taxa, assim, o machismo, ele se torna cada vez mais alarmante, né, nesse sentido. E essa cultura, ela acaba influenciando de forma positiva no sentido maior, né, na taxa de feminicídio, mas extremamente negativa, né, no que diz respeito ao cuidado com essas mulheres, né? E hoje a gente tem muitas leis, né, algumas leis, né, não muitas, mas algumas leis que cuidam, né, para que essas mulheres não fiquem tão fragilizadas. Que amparam, né, essas mulheres? Que amparam. Porém, Natália, são leis que elas ficam muito bonitas no papel. Elas não acontecem da forma como elas deveriam acontecer, né? O cuidado com essas mulheres não acontece da forma como deveria ser. Então, muitas mulheres, hoje, elas poderiam denunciar, mas elas não denunciam porque teve a vizinha que denunciou e, mesmo assim, foi assassinada, né? Nada foi feito, né? Foi lá na delegacia da mulher, denunciou, mas nada foi feito de forma efetiva, né? Por exemplo, eu tenho uma experiência, né, quando eu dava aula numa faculdade, onde uma aluna, ela denunciou o namorado, mas mesmo assim o namorado tinha dinheiro, e aí vem a questão financeira, né? Tinha dinheiro, era uma pessoa conhecida na cidade, no interior, então a aluna, ele foi preso e foi logo depois solto, né? Porque tinha o sobrenome e tinha dinheiro, né? Então, chegou a assassinar. E aí logo depois que ele foi solto, ele tanto assassinou a namorada, a ex-namorada, como cometeu suicídio, né? Então, é uma questão, né, um fenômeno social muito preocupante, né? Na minha percepção, Natália,
não está aumentando o número, né, de mulheres assassinadas. As mulheres assassinadas, elas estão aparecendo mais nas pesquisas, porque agora se tem lei, né? Agora as delegacias são específicas para isso, né? Agora recentemente, né? Para o cuidado com essas mulheres. E mesmo nas delegacias que são específicas para isso, infelizmente, a gente não tem ainda o cuidado que deveria se ter. É uma questão cultural e a questão cultural é uma questão de educação. A gente vive numa cultura muito machista, né? Então, a que a gente chama de masculinidade tóxica, né? Onde os homens, eles crescem acreditando que eles precisam ser agressivos e competitivos. Isso é ser o macho, né? E isso é levado também para a relação afetiva, né? E aí a mulher, ela fica em desvantagem, entende? Então, assim, o que eu diria para essas mulheres, né? Para as mães, né? Cuidem bem dos seus filhos nessa questão da educação para a relação amorosa. Educação para amar, eu costumo dizer assim, a educação para amar. Tanto as mulheres, que elas acreditam que elas precisam ser submissas para serem femininas, né? Como os homens que acreditam que tem que ser um macho alfa para ser considerado um homem que merece ter uma mulher ao lado, entende? E para as mulheres que estão numa relação, que acreditam que essa relação é uma relação abusiva, né? Fiquem atentas, né? Porque não começa com um tapa, né? Começa com um grito, começa com um puxão, né, no braço, começa com um eu não acredito em você, você não merece, você não consegue, né? E aí depois, quando já existe um vínculo, é que começam as situações mais agressivas, né? Não começa Só piora, né? E aí vai piorando, né? E outra coisa também que eu vejo muito nas redes sociais é aquele hashtag meta colher, né? Porque existe um ditado, né? Em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, né? E estão colocando muito nas redes sociais a questão do meta a colher sim, né? Porque se você vê uma relação abusiva acontecendo, né? Eu já vi absurdos assim de, não, eles estão brigando, mas ele está batendo nela no meio da rua, né? Não, mas a gente não pode se meter. Se trata Daqui a pouco de um estão se casal. beijando, daqui a pouco está tudo bem. Pois é. Pode não ter o daqui a pouco. Exato, pode não ter o daqui a pouco. Obrigada, Carol, pela tua participação aqui no programa Check-up. Eu que agradeço, Natália, o convite. E você, mulher, não esqueça, você nasceu para ser amada.